Então, onde é que está esse catéter? Ele tomou um caminho errado. Em vez de ir para a veia cava superior, ele acabou entrando na... Passando para os tubos, catéteres, sondas e dispositivos, esse é um papel muito importante do raio-x no leito, de avaliar o posicionamento desses dispositivos. Então é importante vocês conhecerem qual é a correta posição deles. Começando pelo tubo traqueal. Cuidado, tubo orotraqueal varia muito com a posição do pescoço. Então, se o paciente está com o pescoço estendido, ou dobrado, fletido, virado para um lado ou para o outro, isso vai variar um pouco o nível do tubo traqueal. O ideal é que ele faça o exame numa posição neutra, ou na posição em que ele está deitado de uma forma neutra, para a gente identificar melhor a extremidade do tubo. Como que a gente faz isso? A dica é sempre identificar a carina. A carina a gente costuma enxergar no raio-x quase sempre, né? Então está aqui traqueia, né? Primeiro vamos identificar aqui a traqueia, a bifurcação ali entre o brônquio principal esquerdo e direito, né? A gente tem a carina. E aqui está o tubo traqueal. O ideal é que a extremidade do tubo fique mais ou menos a 5 centímetros da carina, né? A gente admite aí como normal entre 3 a 7 centímetros, idealmente próximo de 5 centímetros. Se tiver muito baixo, tem o risco de virar uma intubação seletiva. Se tiver muito alto, o cuff, né, pode levar a uma estenose aí traqueal, maior incidência de estenose. Então, o ideal é que fique nessa posição. Então, aqui são alguns exemplos. Ó. Vocês estão vendo aí o tubo. O que vocês acham desse tubo? Tá legal? Não tá, né? Olha aqui a carina, ele está praticamente encostado ali na carina, né? Então está muito baixo esse tubo. Outro exemplo, esse aqui, a gente já vê aqui um hemitórax completamente velado, né? E esse está um pouco mais difícil de observar a localização aí da traqueia, mas ela está aqui, a carina está aqui e o tubo passou, né? É uma intubação seletiva. E é por isso que o pulmão esquerdo está todo atelectasiado. E as traqueostomias? Né? As traqueostomias é um pouco diferente. A cânula da traqueostomia varia muito menos, né, com a movimentação do pescoço. E o ideal é que ela fique aí no meio do caminho entre a estomia e a carina. Então, de novo, vamos achar a carina, está aqui. A gente vai ver a cânula, ela deve ficar aí mais ou menos na metade aí desse caminho. A extremidade dela, né, deve ficar mais ou menos na metade do caminho entre o orifício ali de entrada da cânula e a carina, como nesse caso aqui. E os catéteres venosos centrais? Bom, depende um pouco do tipo do catéter, mas em geral eles têm que ficar com a extremidade, né, paralela ao trajeto do vaso, para evitar que a ponta do vaso fique comprimindo, né, ou roçando ali na parede do vaso. Então, em geral, quando o catéter é inserido à esquerda, ele tem que ser um pouquinho mais comprido do que o da direita. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na sequência. Os catéteres de curta duração, né, que o paciente vai usar por pouco tempo, como por exemplo aqueles catéteres de inserção periférica, né, o PIC, o ideal é que a extremidade dele fique na projeção ali da veia cava superior. Os catéteres de longa duração, aqueles de diálise, portocat, né, dispositivo de infusão medicamentosa, eles podem ficar com a extremidade um pouco mais abaixo, ali na transição entre a veia cava e o átrio, ou então no átrio direito. De novo, um dos marcos anatômicos que a gente usa, o principal, é a carina. Então, por quê? Até uns 2 ou 3 centímetros abaixo da carina você ainda está na veia cava superior, ou está então na transição entre a veia cava superior e o átrio. Então, o ideal é que a extremidade do catéter de curta duração fique ali próximo da carina. Os de longa duração podem ficar um pouco mais abaixo dessa região, então abaixo aí de 2, 3 centímetros da carina.
Isso aqui é um exemplo do que eu falei dos catéteres inseridos à esquerda. Como o trajeto é um pouco maior, né, ele tem que passar pela veia braquiocefálica, o ideal é que ele seja um pouco mais comprido, para ele conseguir ficar aqui paralelo à veia cava superior. Esse daqui tá vendo que ele está um pouco inclinado, então o ideal aqui é que ele ficasse um pouquinho, desse um pouquinho mais aqui, descesse um pouquinho mais para ele ficar mais paralelo à veia cava superior, como neste caso aqui, tá vendo? A extremidade dele está mais paralela ao vaso, então isso que é o ideal. Cuidado, né, que é comum esses catéteres tomarem outros trajetos, como nesse caso aqui. Esse é um catéter de inserção periférica, então foi inserido no braço, só que aí ele chegou aqui na veia subclávia, em vez dele ir para a braquiocefálica, né, ir para a veia cava superior, ele subiu, foi para a jugular. Então, ele está com essa extremidade cefálica, tem que ser reposicionado, está errado. Às vezes também os catéteres podem dobrar, se enrolar, e às vezes até voltam, né? Como nesse caso aqui, também é um catéter de inserção periférica, a gente consegue ver ele aqui, e aí ele chegou aqui nessa região da subclávia e se dobrou. Ele dobrou e está voltando. Também está mal posicionado. Esse é um catéter já de longa duração, né, de um triplo lumen, aqui. E esse caso, ele está muito baixo. Vocês vejam que ele já está quase ali no fígado. Então está na veia cava, já na veia cava inferior. Então ele também não está adequado. Ele tem que ser um pouquinho menor aí. E esse é um desafio, né? Paciente, raio-x no leito, difícil, tá cheio de catéter, sonda, eletrodos. E aí? O que eu queria chamar a atenção de vocês é desse catéter e desse outro. Os dois foram inseridos pela jugular, um à direita e o outro à esquerda. Só que olha aqui o trajeto desse da esquerda. Está descendo por aqui. Onde que ele está? O que aconteceu com esse catéter? Vamos fazer uma tomografia para ver melhor? Então a gente fez uma tomografia. Está aqui, né, o catéter que foi inserido à direita e o catéter que foi inserido à esquerda. Está aqui, aqui e aqui. Então, o que esse paciente tem? Esse paciente tem uma variação anatômica, que é uma persistência da veia cava superior esquerda. Então, ele tem duas veias cavas. Ele tem a veia cava normal, que é a direita, mas ele também tem essa veia cava à esquerda, e o catéter está descendo por essa veia cava superior esquerda. Isso é uma variante da normalidade. Embriologicamente, né, durante a nossa evolução, a gente começa com essas duas cavas e depois o mais comum é que a esquerda involua e a pessoa fique apenas com a direita, mas em alguns casos ela pode persistir. Às vezes pode até acontecer o contrário, de involuir a direita e ficar só com a esquerda. Então, nesse caso, uma pegadinha, né, uma variação anatômica aí do paciente, dando essa imagem duvidosa. Sempre que possível, o perfil ajuda a gente. Então, principalmente nesses dispositivos de longa duração, como nesse caso, que é um portocat, um dispositivo de infusão medicamentosa para um tratamento de um paciente oncológico, ele vai ficar muitos meses com esse catéter, é legal fazer o perfil também, porque às vezes a gente pega uns casos tipo esse, é raro, mas pode acontecer. Então tá aqui o dispositivo, né? O catéter vem aqui, desce, parece que está bem locado, né? Ó, a carina está mais ou menos aqui, ele está um pouco mais baixo, né? Aparentemente já está no átrio direito, a extremidade dele, mas ok, é um dispositivo de longa permanência. Só que a gente foi ver o perfil, né? Cadê esse catéter no perfil? Está aqui, né? O dispositivo está implantado no subcutâneo, aí a gente perde aqui um pouco ele, mas a gente está vendo aqui a extremidade dele indo por aqui, né? Não está na veia cava. A veia cava ele deveria estar por aqui, né? No mediastino. Ele está aqui na frente. Então, onde é que está esse catéter? Ele tomou um caminho errado. Em vez de ir para a veia cava superior, ele acabou entrando na veia torácica interna.
né, que corre ali junto com a artéria torácica interna, ou a mamária, né? Então, é uma imagem bem caprichosa, né? Muito raro de acontecer, mas eventualmente pode acontecer. O catéter foi para outra direção, que na projeção, né, do raio-x aqui frontal, parece muito que ele está numa posição adequada, né? Mas ele não está. Então, cuidado. Passando para as sondas digestivas, né? Elas têm esse trajeto no esôfago. Se for uma sonda gástrica, né, ela deve ficar mais ou menos nessa região do estômago. Se for uma sonda entérica, né, aí ela já tem que fazer essa curvatura do duodeno e ficar com a extremidade aqui. As sondas digestivas, né, tem essa ponta metálica que fica fácil da gente identificar na radiografia de tórax. Então essa é uma facilidade. Então cuidado, por exemplo, nesse caso aqui, em que a gente vê aqui a extremidade da sonda, né, está muito próximo da transição com o esôfago. Então ela não está bem posicionada, precisa ser um pouco mais introduzida para ficar mais dentro do estômago. Às vezes acontecem esses acidentes, né? Onde é que está essa sonda? Em vez de ir para o esôfago, né, ela entrou na traqueia. Passou pela carina, brônquio principal, brônquio do lobo inferior direito, está intrapulmonar, né? Isso pode acontecer, é importante a gente identificar isso. E às vezes pode acontecer isso, assim como nos catéteres venosos, né? Pode dobrar, a ponta pode dobrar da sonda e ela pode até voltar, né? Quem está introduzindo a sonda acha que introduziu a quantidade suficiente, mas na verdade ela dobrou e voltou. Então, por isso que é importante sempre a gente fazer esse raio-x de controle pós-passagem dessas sondas e catéteres em geral. E aqui é a mesma coisa, né? Ela foi lá, foi até o estômago, deu uma volta e voltou aqui para o esôfago. No final, a ponta dela está no esôfago. Então, cuidado aí na avaliação dessas sondas também. Passando para os drenos torácicos, né? A gente tem aí o dreno do tipo pigtail, que é esse daqui. O ideal é que ele faça a função dele, de drenar, né? Então aqui era um paciente que tinha um pneumotórax extenso, foi colocado aí o dreno, sumiu, né? Praticamente sumiu o pneumotórax, está bem locado. Quando é derrame pleural, esse daqui já é um dreno tubular, né? O ideal é a gente ver se ele está contemplando a loja do derrame, ou a maior loja do derrame, né? Para ver se ele está sendo efetivo em fazer o seu papel de drenar. Cuidado, né, com drenos mal posicionados. Às vezes ele pode sair um pouco e ficar meio no subcutâneo, que nem aqui, né? Aí costuma até gerar esse gás aí no subcutâneo, né? Também é um dreno aí que foi mal locado e que está com a extremidade aí na região do subcutâneo. Outros dispositivos que a gente pode avaliar e deve avaliar no raio-x, né? Marca-passo. O que é importante a gente ver? Existem vários tipos de marca-passo, tem unicameral, bicameral, tem com o desfibrilador acoplado, mas o que é importante no raio-x a gente ver? Se o eletrodo está íntegro. Então, é para a gente observar se ele está íntegro, se ele não tem nenhuma ruptura, então isso a gente consegue ver no raio-x. O mais comum, né, é o marca-passo bicameral, então um eletrodo fica ali no átrio direito, e o outro eletrodo fica no ventrículo direito. E um outro catéter que a gente consegue avaliar é o de derivação ventrículo-peritoneal. Parecido com o marca-passo, a gente tem que olhar se ele está íntegro. Então, aqui a gente vê um, né, passando no subcutâneo aqui do hemitórax direito, e aqui um caso em que tem uma ruptura do catéter.